Esta semana, Ricardo Araújo Pereira confirma-se em linha com as previsões do Governo. Pedro Mexia declara-se tendencioso, como o Bloco, e João Miguel Tavares sente-se aclarado. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos na semana em que Joseph Ratzinger anunciou que vai abdicar da infalibilidade papal no fim deste mês. Falaremos disso mais adiante neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer começar por ser Ministro das Faturas. É para penalizar quem não as passa ou quem não as pede, Ricardo Araújo Pereira? Eu acho que é as duas coisas, mas esta semana é mais quem não as pede, não é? Quem se esqueceu de as pedir. Portanto, Isso é o que o Governo deseja? Sim, o Governo deseja que as pessoas que saem de um estabelecimento comercial onde fizeram uma compra qualquer possam ser interrogadas por um fiscal que, constatando que não têm a fatura que deviam ter, pode então multá-las. Ou seja, as pessoas passam a pagar a fatura de não terem pedido a fatura. O Ricardo já pede fatura quando bebe a bica? Sim, café? Eu, por acaso não bebo café, mas tenho que passar a pedir para toda e qualquer transação comercial, porque o Governo tem esta... item, como também se diz. Para qualquer item. Mas é raro comprar items. Curiosamente, é raro eu comprar items. É tão caro. Atenção, o meu item é como mídia. É uma palavra latina pronunciada à inglesa. É, não é? O item, o mídia, há várias. Vamos dizer itens. E tiquê? Tiquê é transformismo vocabular, que é uma palavra que é inglesa, pronunciada à francesa, normalmente por portugueses. Portanto, isso é realmente... Para baralhar um bocadinho. Exatamente. Agora, basicamente, o que o Governo quer é pôr-nos a trabalhar para ele. Ou seja, cada português é um mini fiscal, não é? Que pede a fatura. E o mini fiscal, à saída da loja, é fiscalizado por um fiscal. E quem é que fiscaliza depois o fiscal? Aí está a lacuna. Enfim, todas as leis têm o seu problema e esse é o desta. Tenciona recorrer à expressão de um ex-governante que anunciou como é que vai reagir se for fiscalizado à saída de um café, de um estabelecimento qualquer? Vamos agora aqui avançar com alguma cautela, porque este é um programa em que se faz galhofa parva sobre a atualidade. E a linguagem, enfim, de ex-governantes às vezes não se adequa à elevação que nós aqui mantemos. O que Francisco José Viegas, antigo secretário de Estado da Cultura, disse foi que se um destes fiscais o abordar à porta de uma loja, ele manda-o tomar no cu. Foi isto. Tomar. O verbo é importante... Sim, tomar e é no cu. E o que eu gostava de ter visto... Houve alguém que notou que Miguel Relvas é de tomar. Pois pode ser. Não sei se isso tem influência. Acho que é essa. Agora, eu acho que vamos... Esta ligação eu não tinha feito. Como é evidente, para nós, que fazemos qualquer sugestão que tenha a ver com, enfim, vagamente com sexualidade, é óbvio que vamos dedicar a isto uns 20 ou 30 minutos deste programa. E por isso eu queria, só antes de mais nada, antes de vos passar a palavra, eu queria abrir dizendo o seguinte. Se a ideia... esta é uma iniciativa, enfim, que vem de um ex-governante, mas neste momento é uma iniciativa... Já se pode considerar da sociedade civil. Sim, é uma iniciativa da sociedade civil, que eu acolho com alegria, como é evidente, mas com algumas críticas. Porquê? Porque esta iniciativa não é capaz de desfeitear todos os fiscais. Há fiscais para quem isto é um castigo, há outros para quem é guloseima. E, portanto, há que, se calhar, não sei, fazer uma comissão parlamentar ou assim, que possa, neste caso não pode ser parlamentar, tem que ser a sociedade civil a organizar-se e a pensar que tipo de sevícia é que um fiscal com outro tipo de orientação pode sofrer. Como é que se fiscaliza esta lei? Como é que se fiscaliza esta lei, este decreto do Governo? Não, antes disso. Temos que falar nas coisas que realmente contam, porque é muito engraçada a expressão utilizada, porque eu acho não tinha pensado nessa hipótese de tomar, de ser uma referência a Miguel Relvas. Miguel Relvas já se pronunciou sobre o assunto, atenção. Que respeitou a expressão. Sim. Quem é que não respeita? Não? Toda a gente, é a vida das pessoas, mas eu acho que ele disse tomar como eufemismo, porque enfim, há muitas... A nossa língua é tão rica que mesmo numa atividade tão específica como estas,
há imensas palavras. É melhor, se calhar, neste caso, dizer o nosso idioma é muito rico. O nosso idioma. E não a língua, porque ele disse haver tomar, aqui que é um também mal entendidos. brasileirismo, suponho eu. Mas Francisco Xavier Viegas é um escritor, por isso ele sabe o que está a fazer quando Pois, está... Mas ninguém diz tomar no cu em Portugal. A prova que a língua... Acho que se vai dizendo cada vez A prova mais. que o idioma... sério? Sobretudo, bom. A prova que o idioma é rico é que se pode dizer isto de muitas maneiras. Isto pode-se dizer levar, apanhar, levar ou apanhar, comer, e pode-se dizer... comer, e enfardar. Enfardar é mais divulgar. enfardar já O és próprio tu. cu tem muitas possibilidades, mas pode ser pacote. Há uma Eu forma... pensava que ia Peraí, haver aí eu uma acho- citação mas- agora de um poema. Eu acho que estávamos a falar. Diz Não, mas com toda a espera aí. gente calada, diz o próprio cu tem muitas possibilidades para eles depois porem naquelas promoções. Não vou. Não, mas o que é engraçado é que há uma lógica. Eu estou a dizer isto tudo pelo seguinte. Por um lado que é fácil, e por outro lado. Depois, porque houve uma lógica, e nós já falámos muitas vezes isto no programa, uma vez dedicámos um programa só a isto, à lógica de Diácono Remédios dos nossos mídia, lá está, que foi os jornais, embora alguns tenham citado literalmente, 2 dos jornais online, um disse: Secretário de Estado usa um palavrão. Meu Deus. É o Diácono Remédios a escrever uma notícia. E outro dizia: Secretário de Estado manda os fiscais tomar no reticência. Meu Deus. Quer dizer, Como está este país? Cu Cu é problema, é cu. Epá, e ontem, já agora epá, e não é por estarmos aqui na TVI 24, um abraço de solidariedade e de admiração ao Jornal da TVI, É verdade. que pôs Judite de Sousa de pé, digna, à frente de um grande plasma, um grande ecrã que dizia atrás em letras grandes: tomar no cu. E Judite de Sousa em frente, dizendo: realmente esta expressão foi utilizada. Assim dá gosto de ver as notícias. Mas eu não concordo com o tomar, de facto. É porque o tomar, no meio do apanhar, levar, é da ideia que é o único que existe fatura. Não é? Porque tomar, e depois, quer dizer, ele toma e não sei o quê. E agora passa aí a faturazinha, se faz favor. Agora, levar, apanhar, Ou então foi por causa disto. agora é verdade que, com uma medida deste género, continua a grande senda neo-ultraliberal do governo. Como é óbvio, Sim, isto realmente é o cúmulo do liberalismo, que é de por cima é criar uma espécie de 7 milhões de bufos, por toda a gente... Bufos, aliás, neste caso é particularmente adequado. Particularmente adequado. Toda a gente pratica atos de comércio, e outros, mas neste caso de comércio, e portanto toda a gente... E isto é realmente um grau de absurdo, e eu devo dizer, eu... Tendo passado mais ou menos, tendo aguentado mais ou menos tanto tempo como Francisco José Viegas aguentou num cargo público, saí de lá com muita vontade de dizer o que ele disse. Portanto, tem a minha total simpatia. Exato. Esta decisão do Governo, João Miguel Tavares. Eu tenho um problema que eu até sou Eu sei que não, por isso é que é a Não é, pergunta. é que eu acho que as faturas é uma coisa que até é importante. Eu chateio as pessoas. Até vão os pintores lá à casa e eu chateio-me para passar fatura. Não é E disso- depois estou sempre a pagar não o é IVA em disso cima não disso. está em causa. Sim, eu sei que não é isso que está em casa. E portanto isso é bom, quer dizer, é bom as pessoas consciencializarem-se disso e não haver fogosas impostos como existe, mas e depois há sempre este excesso de entusiasmo que leva as coisas até este nível de absurdo de alguém achar que pode ser fiscalizado à saída de um café. Quem respondeu isto com imensa graça foi o Ferreira Fernandes, que escreveu uma ótima crónica Sim. no Diário de Notícias e dizia que agora ele andava pela rua fazendo sinais de luz aos consumidores finais que vinham do outro lado do passeio. E é isso que a gente sente. Mas é engraçado que Estamos imediatamente... unidos e conseguem unir o país na fuga ao fisco, A rapidez- no desejo de fugir ao fisco, que é uma coisa A extraordinária. rapidez do anedotário nacional em relação a isto. Ontem uma que me contaram, aliás, suponho que é uma homenagem a um famoso sketch dos Gato Fedorento, que é olha, vês? que é de um casal que sai do restaurante e ela pergunta-lhe: pediste fatura? E ele diz: fatura, tu queres sair eu? E foi imediato, foi logo. Isto foi pouco É a depois de famosa ter anedota havido. do busto de de ter Napoleão. havido e portanto e faturar também é um verbo. Portanto, Pois é. que também tem a ver com este assunto. É interessante isto. Então, mas atenção, eu queria só sublinhar o modo como o Governo e a maioria têm o apoio. Francisco José Viegas é um ex-governante. Há vários atuais governantes, sobretudo os do CDS. O CDS é um partido com o qual eu me identifico cada vez mais. E, portanto, que cada vez que censuro menos as pessoas que votaram no CDS. Porquê? Porque o CDS é o povo português neste momento. O CDS eles não concordam com nada do que o Governo está a fazer, mas amocham, não têm outro remédio. Somos nós. Sim. O CDS sou eu. Está entregue o Ministério das Faturas ao Ricardo Araújo Pereira.
O Pedro Mexia escolhe desta vez ser Ministro da Fraternidade. É para anunciar que virou à esquerda, Pedro Mexia? Não virei, nem à esquerda nem à direita. Eu, em geral, não viro. Não te viras? São feitios. Em nenhuma situação? São feitios. E se alguém te pediu uma fatura a sair do café? Houve dois momentos muito bonitos esta O que é que semana. pretende tutelar? Na semana passada. A tutelar a esquerda. Porque houve dois momentos muito bonitos de união da esquerda, que foram, como aliás os grandes momentos de união devem ser, em momentos de, num caso na velhice, digamos assim, dos 80 anos de Carlos Brito, e no outro caso na doença, que foi a doença, o internamento de Mário Soares. E, evidentemente, não está em causa o respeito nem pela idade de um, nem pela saúde do outro. Mas, nesses dois momentos, que aconteceu haver uma reconciliação e uma tentativa de entendimento. No caso de Soares e Alegre, que falaram ao telefone e que fizeram as pazes, aparentemente, o caso não tem muita importância para o país, porque, enfim... o Alegre e o Soares não são normalmente o futuro da esquerda neste momento, pela idade que têm, enfim, estão em princípio no fim da sua vida política e portanto não é provável que a esquerda no futuro dependa deles, e reconciliaram-se e foi bonito, foi um belo momento, e é já António José Seguro a fazer coisas que nós pensávamos. Aquele telemóvel tem propriedades. No caso do jantar de homenagem a Carlos Brito, foi particularmente interessante porque juntou-se Jorge Sampaio, Manuel Alegre, António José Seguro, João Semedo, Carvalho da Silva, José Manuel Pureza, Daniel Oliveira, e todos eles aparentemente concordaram que é preciso uma convergência e unidade da esquerda, que é certamente das coisas de que mais se fala e que menos se vê em Portugal desde a Revolução. Carlos Brito, perguntaram-lhe quem é que ele gostaria de ter naquele jantar e ele disse um grande dirigente do PCP, pôs até a hipótese de Jerónimo de Sousa. Mas não apareceram. Eu devo dizer, eu do ponto de vista de empatia, eu simpatizo muito com o PCP pelo seguinte, porque eu sou muito parecido com o PCP. Eu nunca vou a sítios onde não quero ir. Nunca. Se não quero ir, não vou. E o PC nunca vai a sítios onde não quer ir. A manifestações, a movimentos sociais, a homenagens. Se o PC não lhe apetece ir, não vai. É uma espécie de solteirão. Acontece-me tanto ir a sítios onde não me apetece. Pois, mas é porque tu és casado. Pois, e por isso tu continuas solteiro. E, portanto, eu nunca vou ser... E, portanto, essa parte simpatizo. Mas, essa de facto, informação privada, se calhar, era escusada, porque a partir de agora vai ser... Vai-me ser invadidos por mails. Agora que eu disse publicamente, tu és um homem solteiro. Mas, vai ser incrível, há duas coisas interessantes nisso. Faturas. Há duas coisas interessantes nisso. Uma é que, mais uma vez, quase sempre todos os discursos sobre a unidade falta sempre nos elementos. Por exemplo, o Bloco já apelou à unidade sem o PS, agora apela-se à unidade sem o PC estar presente. Portanto, é uma unidade de todos em que faltam uma parte deles. E o segundo aspecto foi uma coisa que Carlos Brito disse e que eu acho que, enfim, fica-lhe bem acreditar nisso. Eu, aliás, tenho respeito por Carlos Brito, tem um livro bastante interessante sobre Álvaro Cunhal, um livro de que nós falamos aqui, aliás. Não ressentido e não... É um livro bastante interessante. Do qual nós falámos aqui. E sublinhamos aquela parte em que tanto Carlos Brito como Álvaro Cunhal foram a um cabaré da Hungria, levados pelo partido. E só Carlos Brito é que aprecia. E só Carlos Brito é que aprecia. É verdade, isso. Um grande abraço para Carlos Brito. Exatamente. Celebrar a vida e os seios. Carlos Brito disse... São metonímia um do outro. Caiu uma coisa. Desculpa. Carlos Brito disse que foi a união da esquerda que conseguiu que o governo recuasse na TSU, na privatização da TAP e na privatização da RTP. Não foi certamente a união da esquerda que conseguiu evitar a privatização da RTP nem da TAP, e foi uma união, não da esquerda, mas uma espécie de união nacional que conseguiu evitar a TSU, porque uma manifestação de 15 de setembro tinha gente de todos os quadrantes. Todos os quadrantes iguais. Portanto, eu acho que ele está um pouco... Acho que é um pouco wishful thinking, não foi isso que aconteceu. Gostou de saber da reconciliação de Soares e Alegre, João Miguel Tavares? Sim. Acho que hoje em dia diz muito sobre o estado do PS, é mais fácil reconciliar Alegre e Soares do que o Costa e o Seguro. Portanto, isso é bonito de ver. Mas gostei genuinamente. Acho que as pessoas... São dois históricos... Sabem que eu gosto da humanidade, não é? E apesar... Mesmo depois do Pistorius ter decidido matar a namorada, eu gosto de ver quando duas pessoas genuinamente se reconciliam. Conforta-me o meu coração. Isto sem agonia nenhuma. O facto de ter sido pelo telemóvel de Seguro que Soares e Alegre se reconciliaram
É o contributo seguro para a unidade socialista que António Costa tinha reclamado? De seguro e da TMN, ou não sei qual é exatamente a rede, mas seja qual for a operadora, tem tanto nisso como tem tanta parte nisso como António José Seguro. Para mim é igual, porque eu gosto muito do valor da fraternidade. Né? Como é evidente, sou filho único, porque quando se conhece em profundidade o que são as relações entre os irmãos, enfim, a gente percebe melhor o que fraternidade... Isso é tão mentira. É tão mentira. Eu tenho um maninho com qual me dou tão bem. Meu menino, isso és tu és um católico, semi-católico, ok? Sim, uma coisa arrastada de católico. Abres a Bíblia, o crime mais antigo que lá vem é um irmão a matar o outro. O mais odioso. Segundo crime. Antes disso há uma ação de despejo muito mal explicada e absolutamente ilegal. Era a lei das rendas. Sim, mas é realmente um fratricídio e, portanto... Sou a favor de que a fraternidade resista apesar disto. E também foi convidado para o grande conclave gastronómico em torno de Carlos Brito? Epá, por acaso eu tenho a impressão que sim, mas o mail... Trataste com tanto cuidado esse convite. O mail chegou-me tarde demais e já não... O Ricardo também só vai onde Não, eu gosto do Carlos Brito, atenção, gosto do Carlos Brito. E de jantar também gosto de jantar. Portanto, é tudo bom. Era tudo bom ali. Pronto, entretanto, esta semana tornou-se viral nas redes sociais o vídeo com a intervenção que a líder da União Internacional das Juventudes Socialistas veio fazer a Cascais durante a reunião da Internacional Socialista, na semana passada já, mas só esta semana é que isto explodiu nas redes sociais, um discurso contundente que Beatriz Talegón, é assim que se chama a jovem socialista, diz não perceber como é que se pode ser socialista em hotéis de 5 estrelas, como aquele em que foram reunir-se. Que aprovecho también para deciros que me sorprende mucho cómo pretendemos remover la revolución desde un hotel de 5 estrellas en Cascais, llegando en coches de lujo. Me pregunto de verdad si nosotros podemos darle a los ciudadanos una respuesta cuando vosotros, líderes políticos, les decís que los entendéis, que sufrís porque somos socialistas. ¿De verdad sentimos ese dolor aquí dentro? A Beatriz, depois disto, é capaz de não ter ficado a líder mais popular. Esta senhora nunca mais é dentro da Internacional convidada. Ou é Socialista. convidada, mas fica no Ibis, enquanto toda a gente está repimpada no... Mas no YouTube tem muitos page views. Com certeza. Mais de 400 mil. E eu simpatizo. Em vários sentidos com a Beatriz, incluindo naquilo que ela está a dizer. Eu acho que... Desculpa lá. Lá está. Revolução sem room service. Revolução sem room service. Acho que não são impeditivas. Eu vou rever o Marx, mas não me pareceu que fossem impeditivas. Não, mas há uma coisa bonita que eu acho que nós vivemos num tempo onde muitas pessoas que advogam a coerência levam logo com o rótulo de hipócritas em cima. E eu acho isso uma coisa triste e lamentável. E pronto, agora passa a palavra a Pedro Mexia, que se quer indignar com a minha declaração. Eu quer dizer, nem tu, nem a Beatriz Talegón claramente seguiram o percurso dos partidos socialistas europeus, que são, na sua maioria, hiperburgueses, altamente repimpados, mas há décadas. Mas podemos lamentar isso? Não, porque são partidos... Ela disse revolução, mas o Partido Socialista Europeu é um partido revolucionário. Isso para mim é novidade. Eu não tinha conhecimento que o PSOE e que o Labour e que o PSF são revolucionários. Ela tinha falado das revoluções no Magreb. Acho que é essa... E tu falas como se os tempos não mudassem. Tu hoje em dia estás a viver uma situação de urgência que, sobretudo para a geração da Beatriz, é uma vergonha total. Nós temos uma juventude, a tal juventude mais qualificada, completamente desempregada, sem expectativas, sem esperança. E, portanto, eles precisam de uma revolução naquele sentido e acho que isso faz sentido. Tu és aquele contributo para o combate à crise dado por Passos Coelho, que foi viajar em turístico. Sim, sou adepto das viagens em turística, sou adepto de baixarem os topos de gama do carro. Não tem nenhum significado, é pura demagogia. Aliás, não é pura demagogia, é pura empatia, que é uma palavra que tu devias gostar mais. Eu quero seguir a carreira desta senhora quando for mais velha. Mas isso não quer dizer nada. As pessoas nas Jotas costumam dizer estas coisas.
não quer dizer que a coerência não seja um valor... Onde é que está a incoerência? Com certeza Onde é que está a incoerência? Falar de como vamos mudar o mundo, como vamos atacar o capitalismo selvagem que nos a colocou Internacional aqui. Socialista quer mudar o mundo. A Internacional Socialista quer mudar o mundo. A Beatriz quer. A Beatriz quer, mas a Internacional Socialista não quer mudar o mundo. Mas não é na parte do... Eu acho que deve depender das... Estás a ver o Sr. Holanda mudar o mundo. Deve depender das... Ele quer mudar o mundo. O mundo? Não, o mundo, ele quer mudar o mundo. Quer mudar o Mali. Não, tu podes dizer não assim. quer. Tu podes dizer que ele não vai mudar o mundo. Não Eu aí quer, simpatizo não contigo. quer mudar o mundo. Tá bem, mas tu aí estás a fazer uma espécie de... O Sr. Miliband quer mudar o mundo. Não, estás a dar a hipocrisia como um dado adquirido no sentido em que o discurso Não é deles hipocrisia. não bate com as suas ações. E a Mas o Beatriz está a discurso dizer deles não é esse. O discurso deles não é esse. O discurso Nenhum não é esse. Pôr o socialista... capitalismo na ordem. Não. Quer pôr ordem nisto, Regular o Ricardo? capitalismo. É uma Não, coisa não muito diferente. especialmente. Não especialmente. Até porque tu estás de acordo comigo. Ainda por Eu estou de cima. acordo contigo. Pois claro. é isso. Eu é que isto só prova mais uma vez que eu é que sou o homem do povo. Não, é pá, então Eu pera, agora vou deixa-me... começar a dizer que, Espera, ó, que João por Miguel. baixo, quando vai ser apresentado João Miguel Tavares, em baixo, homem do povo. Homem do povo, deixa-me então concordar contigo, deixa-me só pôr o meu silício feito de foices e martelos e vergastar as costas. Vamos lá, mas por tu não queres usar, é que já não estás no PCP. O Pedro Mexia, então, esta semana, Ministro da Fraternidade, quanto ao João Miguel Tavares, quer ser Ministro das Epístolas. Para que isso Epístolas. feito, João Miguel Tavares? Para apoiar a nossa... Epístolas e não epistolas. Epístolas, não é por causa do Papa. Mas Nem é por também causa podia do- ser. Não, do epístolas, Pistórias. também não. Não, a Assunção Esteves está embaraçada com aquilo, com um dos casos que mais Isso não era a Ministra da Agricultura. em português, não em espanhol. Acho que em espanhol não está. Está embaraçada em português e o que ela defende não é só ela que está embaraçada. Eu acho que o país inteiro devia estar embaraçado, porque é que está entretido a discutir outras coisas mais gigas, seja a Beatriz ou o Papa ou o que for. Que é aquela famosa comissão para estudar os cortes de 4 mil milhões que não há maneira de tomar posse na Assembleia da República e, portanto, a Assunção Esteves propôs que se fizesse uma carta de intenções a ver se os partidos conseguem chegar a acordo. Aparentemente houve mais boa vontade do que aquilo que se estaria à espera e eu espero sinceramente que o PS finalmente acorde e perceba a gravidade que é quando se está finalmente com 2 anos de atraso a tentar discutir uma reforma do país e do Estado em que nós vivemos, ele dizer nós não estamos presentes. Mudem os 4 mil milhões, não queremos discutir 4 mil milhões, vamos só reformar sem falar em 4 mil milhões, façam o que quiserem. Agora, por favor, na Assembleia da República debatam, Acredita porque que senão esta nós não iniciativa saímos do buraco onde estamos enfiados. De Assunção Esteves pode vir a ter efeitos políticos, Pedro Mexia? O PS agora o que diz é que aceita discutir a reforma do Estado. Desde que seja por e-mail. Carta. Não aceita os 4 mil milhões e segundo disse um dirigente, acha que a reforma do Estado é um assunto transversal, que é em geral o que se diz quando não se quer discutir um assunto. Portanto, que é uma coisa que não faz sentido de haver uma comissão especial. Eu acho que a reforma do Estado é um assunto sério. Não faço a mínima ideia se os 4 mil milhões é um número sério ou fantasioso. Já tenho visto economistas reputados de áreas diferentes a dizerem que sim e a dizerem que não, como é próprio dos economistas. Reputados. Sobretudo dos reputados. Acho que o PS, mais tarde ou mais cedo, vai ter que discutir a reforma do Estado, porque vai esfiar o Estado em breve, ou seja, vai ser governo também, e nessa altura o PS cai na real. Acho que eu percebo porque é que o PS recusa, politicamente percebo, mas a prazo não, é um assunto que não é possível fugir. O que é que lhe parece que a carta que Assunção Esteves propõe devia dizer, Ricardo Araújo Pereira? Quer dizer, eu não sei o que devia dizer, mas só o conceito das cartas parece-me bom, parece-me um acrescento válido à literatura epistolar portuguesa. Na verdade, ela diz carta de intenções. Pode não ser exatamente uma carta, não é? Não interessa, porque isso escangalha o que eu tenho para dizer. Mas acho muito bom e acho que tenho um título já, se houver editor interessado nisso, ainda mais novas cartas portuguesas. Porque há uma tradição longa, as cartas portuguesas, as novas cartas portuguesas das Três Marias. Ela não tinha que ser Maria para... Não, a partir de certa altura não. Nem Soror, nem Maria, já não precisa, já pode ser o que quiser. E fazia-se, porquê? Porque, na verdade, aqui é o que o Governo quer fazer a pretexto da reforma do Estado, exato, é o que o Marquês de Chamilly estava a tentar fazer à Soror. É exatamente isso, é o que o Governo nos quer fazer a nós. Mas ele desinteressou-se rapidamente. Está bem, desinteressou-se, mas o Governo está com aquela fisgada e não vai largar-nos tão depressa. E, portanto, a única coisa que eu não
fiquei um pouco na dúvida se isto vale a pena ou não fazer é Luís Montenegro, é assim, não é? O senhor do PSD. É, sim, senhor. Disse, não, isto por acaso é boa ideia. Por acaso é boa ideia para que se possa concretizar melhor qual é o objeto desta comissão em que se discute a reforma do Estado. Melhor ainda. Então, mas para além daquilo que ao fim de um ano o Governo disse que é preciso cortar 4 mil milhões. Melhor, ainda concretizar melhor todo haverá conteúdo programático mais desenvolvido do que este? Tenho dúvidas. Estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco a renúncia do Papa. Antes ainda o Ricardo Araújo Pereira, em linha com as previsões do Governo, decidiu dar o benefício da dúvida a Passos Coelho e Vítor Gaspar. É isto, sim. Ricardo Araújo Pereira? Sim, sobretudo o benefício da dúvida é este tipo de reação à realidadezinha. Aquilo que vai acontecendo, que é, novo recorde de desemprego, do nível de desemprego. E o Governo responde dizendo, está em linha com as nossas previsões. E, portanto, eu gosto disto. Gosto de imaginar em todas as situações, levei 2 tiros na barriga. Não te preocupes, está em linha com as minhas previsões. Eu tinha essa ideia. Há um ano e meio antes de ter Governo, Passos Coelho, antes de estar no Governo, dizia que era muito preocupante o desemprego e que estava a formar-se um exército de desempregados em Portugal. Mas o facto na altura eram 12,5%. Exato, mas o facto dele ter dito isso aos 12,5% e agora não dizer isso aos 16,9% está em linha com as previsões do Governo. Portanto, para que estarmos a falar com isso, não é? Não houve só esses números, houve também os números... Houve mais números, uns que estavam um pouco menos... De crescimento económico. Sim. O de crescimento económico, o Governo tinha previsto 3%, acho eu, e foram 3,2%, sendo que só no último trimestre do ano passado foram 3,8%, acho eu. E isso não está em linha com as previsões do Governo. Mas o facto desses números não estarem em linha com as previsões do Governo, está em linha com as previsões do Governo. Porque eles tinham previsto que os números não iam estar em linha com as previsões do Governo. E, portanto, num certo ponto de vista, está em linha com as previsões do Governo. O que é que está a falhar, João Miguel Tavares? A linha das previsões do Governo. O que eu acho que está a falhar é que nós vivemos num país em que o esforço está a ser feito todo do lado dos mesmos e o Estado continua sem se mexer. E isso, há linhas que provam isso. Ou seja, está a haver um esforço gigantesco de ajustamento do lado do setor privado e quando se vai olhar para o peso do Estado, eles continuam a discutir como é que a gente reforma isto. E isso, mais uma vez, o Pedro já falava do famoso neoliberalismo deste governo e eu de voltar a falar, não, porque isto é continuar a chamar neoliberal a um governo que tem sido absolutamente estatizante no sentido em que a única coisa que tem feito mais significativa é esmifrar os contribuintes. Há um grande mérito do governo que é obedecer à Troika, no sentido em que faz o que a gente manda e, portanto, a partir daí os mercados serão mais generosos. Isso está a ser cumprido. Agora, o outro lado mais difícil, mais uma vez, que é mudar o sistema em que nós vivemos, mudar o Estado em que nós vivemos, não está a ser feito. Portanto, está-se a pedir demasiado ao setor privado e está-se a fazer de menos no setor público. E enquanto isso não for equilibrado, essa espiral recessiva, de facto, pode aparecer. Que efeitos políticos é que estes dados podem vir a ter? Este constante conhecer de números que contrariam, apesar do Governo dizer que estão em linha, contrariam aquilo que seriam as intenções do Governo? Sobretudo, eu acho que o que estes dados podem ter de preocupante é que, enfim, há aquele clichê que se utiliza na discussão política de que as pessoas não são números e não sei o quê. Enfim, em geral, esta frase não quer dizer nada, mas no caso deste Governo pode querer dizer uma coisa, que é o facto de o Governo reclamar, e reclamou recentemente, e reclamou com razão, uma vitória naquilo que para as pessoas são apenas números, de facto, embora, claro, que todos os números tenham repercussão na vida das pessoas e no financiamento do Estado e na liquidez do Tesouro Público, etc. Mas nas coisas que são realmente pessoais, e não há nada mais pessoal que o emprego, as pessoas não veem essa preocupação e esse empenhamento e esses resultados. E, portanto, aí essa frase das pessoas não são números, que é um clichê, pode ser sentido pelas pessoas de uma forma real, ou seja, mas estão muito contentes porque as contas estão certas, ou estão mais ou menos certas, mas não estão preocupados com o facto de haver 1 milhão de desempregados. E isso, eu acho que esse exército, para utilizar as palavras de Pedro Passos Coelho, pode-lhe sair muito caro. Já percebemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se sente esta semana em linha com o Governo. É a altura de tentarmos agora entender o que leva o João Miguel Tavares a declarar-se
aclarado? Em que é que deixou de ter dúvidas, João Miguel Tavares? Deixei de ter dúvidas que Macário Correia basicamente está a seguir aquela velha linha dos autarcas portugueses que depois de acontecer em Carlos Dissés e no caso dele, que chegou a um nível de perda de mandato, estar agarrado à sua secretária de pé de galo e ninguém o conseguiu tirar de lá, aparentemente. Eu não sei o que é que vai ser preciso. Ele pediu um esclarecimento ao Tribunal Constitucional e o Tribunal Constitucional disse que não tinha esclarecimento nenhum a dar porque a sentença já estava... E aconselhou, quer dizer, um acordo no Tribunal Constitucional em que diz assim, olha, isso que você está a dizer não faz sentido nenhum, vá ler por favor melhor a sentença. Isso está tudo dito sob a seriedade com que isso está a ser feito. E é pena, porque nós já dissemos aqui que Macário Correia há muitos anos era um senhor que até tinha uma imagem razoável de seriedade. Ele agora, quer dizer, vai-se embora, senhor, vai-se embora. Pelos vistos, ele está com vontade até de voltar nas próximas autárquicas, porque parece que é possível, não faço ideia que seja ou não legalmente possível, parece que sim. Então agora sai um bocadinho, tira Consegue férias. perceber esta obstinação do Presidente da Câmara de Faro, Pedro Mexia? Sim, quer dizer, nós esta semana percebemos que os autarcas... Esta semana já percebemos muitas vezes que os autarcas não são capazes de fazer o que até o Papa é capaz de fazer. Os autarcas não largam. Não largam. E isso é uma das coisas que mais contribui, acho eu, para a degradação da imagem dos autarcas. É que, mesmo com sentenças, mesmo com condenação, quer condenação em tribunal, quer condenação da opinião pública, quer a inexistência de condições políticas, eles não saem de lá. Aliás, já se anunciam milhentas candidaturas independentes, que não são candidaturas independentes, são simplesmente pessoas que se zangaram com as estruturas locais ou com as direções nacionais dos partidos. Vimos um espetáculo que eu devo dizer que não esperava, embora perceba politicamente, um espetáculo lamentável que foi o Partido Comunista esta semana no Parlamento defender que a limitação de mandatos não se aplicava às mudanças de autarquia, de Câmara. Claro que eu percebo porque é que o PC o faz, porque tem ainda bastantes câmaras, ou ainda tem algumas câmaras, mas quer dizer, não é o tipo de atitude que, apesar de tudo, acho eu que se esperava do PC, que é um partido sempre tão ético nas questões até autárquicas. E, portanto, o Macário Correia faz aquilo que os autarcas fazem, que é... Nem à bala. Lembro-me sempre aquele senhor que se uma vez fechou na casa de banho da RTP. Manuel Subtil. Não foi muito subtil, mas eu acho que isso pode acontecer aos autarcas também. Como é que propõe que Macário Correia seja removido da presidência da Câmara de Faro? Ricardo Araújo Pereira. Eu pensei que não era preciso, eu pensei que bastava o Tribunal Constitucional apontar-lhe a porta da saída, mas... Não, acho que não. Mas eu quer dizer, eu não sei, o que o Macário Correia fez foi pedir uma aclaração de uma coisa que já era clara, aparentemente. Muito clara. Ora, aclarar o que é claro, no fundo, é como na matemática, não é? E dá ao contrário, vamos supor. Menos por menos dá mais. Pois. E então o que ele gosta de revolucionar a matemática nova. E o que ele... fazer um paralelismo com Michael Jackson. Não. E o que ele diz, no fundo, é por amor de Deus, Tribunal Constitucional, isto é claríssimo, agora vocês aqui dizem, obscureçam isto, se faz favor, porque é isso a que nós estamos habituados. A própria lei, a lei autárquica, não é? Esta lei dos mandatos, tem ali uma margem, não é? Uma lacunazinha para nós podermos dizer, se calhar podem candidatar-se. Eu conheci uma pessoa que tinha uma maneira muito interessante de ganhar discussões ou de se safar numa situação quando alguém lhe dizia uma coisa inequívoca, dizia do género: você está despedido, e ele respondia: em que sentido? É uma maneira interessante de prolongar a discussão. Sim, eu acho que é isso que o Macário Correia está a fazer. E eu sou a favor. O Pedro Mexia é amigo do Macário Correia. Eu sou a favor de... Há coisas a cair. Eu sou a favor disto, de tornar a política mais obscura. Porque quando a gente percebe bem as coisas na política portuguesa, parece que é mais deprimente. Eu prefiro estar na caverna só a lidar com as sombras. Pronto. Assusta-me menos. Esclarecido o aclaramento do João Miguel Tavares. O Pedro Mexia sente-se tendencioso, rejeita ser neutro, portanto. Sim, completamente. Concluo. Sim, é óbvio que sim. E por causa do Bloco, no caso? O Bloco teve... O Bloco é um extraordinário caso de sucesso empresarial, porque conseguiu unir pessoas que anteriormente unidas apenas por picaretas, no caso de trotskistas e de ex-soviéticos.
Portanto, o Bloco, como se sabe, nasceu de uma união entre a UDP, de tendência, enfim, albanesa. Pró-albanesa. Que é uma coisa fantástica e de uma fulgurante modernidade, do PSR, tendência trotskista, e da ex militantes do Partido Comunista, via plataforma de esquerda, as MDPs, etc. E da Política 21. Política 21, exatamente. Não, a Política 21 eram precisamente esse movimento. Os dissidentes do PCP. Mais Ivan Nunes. E Ivan Nunes. Um abraço para Ivan Nunes. Que é um continente à parte. E eles sempre mantiveram, a palavra esquerda foi uma grande invenção porque evitou clarificações ideológicas. Aquelas famílias políticas sempre se guerrearam e sempre se desentenderam. Há um bocadinho aquela sketch dos Monty Python do movimento da libertação da Palestina e do movimento da Palestina livre, aquelas questiúnculas entre a extrema-esquerda sempre foram de caixão à cova, e eles conseguiram manter isso de uma forma muito inteligente e conseguiram, inclusivamente, porque apareceram na altura do Guterres, conseguiram que as pessoas da ala esquerda do PS se interessassem por votar num partido mais à esquerda que não fosse o PCP. Só que agora, depois do Bloco ter levado uma grande marretada eleitoral e depois da sucessão de Francisco Louçã, estas tendências têm que chegar a uma espécie de tiroteio final, como nos westerns. O que Francisco Louçã, juntamente com João Semedo e José Manuel Pureza, propuseram foi acabar com as tendências e criar uma plataforma única chamada socialismo. A UDP, pelo que se vê, não acha muita graça a isto e quer propor tem uma plataforma chamada Marxistas Também Amanhã, que é uma plataforma a que falta um verbo, por um lado. Mas não é só isso, é porque, tendo em conta que o socialismo de Francisco Louçã é um socialismo revolucionário e, portanto, marxista, e se ele o quer hoje, também o há de querer amanhã, estas duas plataformas querem exatamente a mesma coisa, mas de facto eles não querem. Aliás, não sei se foi o Luís Fazenda que disse que, não sei se foi o Luís Fazenda, foi um dirigente da UDP que disse que, ou da ex-UDP, que disse que no partido deviam... Não, da ex-UDP não, ainda continua a existir a UDP. Não como partido, é uma associação. Pois é, uma partidos, associação, sim. Mas continua a fazer congresso. Que no partido devem coexistir revolucionários e reformistas. Eu não tenho a certeza exatamente do que é quer dizer revolucionários no contexto de uma democracia representativa. Gostava que me dissessem. Não tenho nada contra revolucionários, acho interessantíssimo que as pessoas tenham revolucionários. Mas não tenho exatamente a noção do significado da palavra revolucionário. Um deputado, eu percebo uma pessoa revolucionária, percebo. Um deputado revolucionário é um bocadinho esquisito. Foi eleito na eleição Pierre Jacon, como se dizia no maio de 68, foi eleito nesta fantochada da democracia burguesa. Era um bocadinho estranho ser revolucionário. Mas eu acho que é interessante que isto vai acontecer. O Daniel Oliveira escreveu uma coisa curiosa que foi, então, mas vamos fazer uma harmonização fictícia e vamos fazer o UDP rejeita a dissolução das correntes. E o Daniel Oliveira e outras pessoas dizem, então, mas agora vamos criar uma super corrente onde mais uma vez há uma hegemonização e, portanto, eu acho que essa hegemonização acaba por ser necessária a partir do momento que se levanta a hipótese, que claramente parece-me esse o desejo que subjacente a tudo isto, de um dia o Bloco poder chegar ao poder e poder chegar a um governo. Certo ou não? Sim. E a partir do momento que chega ao governo é melhor que saibam o que é que eles querem. Então, é o problema entre protestar e agir. Mas então passou-se alguma coisa, não com a UDP, que está onde sempre esteve, mas nomeadamente com Francisco Louçã. Claro. Espera, quando houve eleições, houve várias entrevistas, eu próprio participei numa que o Expresso fez com o Ricardo Costa e perguntámos ao Francisco Louçã o que é que Francisco Louçã achava das experiências de poder de partidos à esquerda dos partidos socialistas, o que é que achava da experiência dos Verdes na Alemanha, o que é que achava de Lula no Brasil, e ele mostrou-se altamente decepcionado e desapontado. Portanto, Francisco Louçã de repente agora acha que vale a pena estar no poder. Eu acho ótimo que ele ache, porque acho que os partidos... Eu acho que acha. Acho que há muitos jovens no Bloco de Esquerda que não se conformam que o papel deles na vida política portuguesa seja envelhecer a dizer mal e estes gajos são uns palhaços. Exatamente. E é que não chega, também acho que um projeto de vida é pouco. Vê a possibilidade de uma desagregação do Bloco, Ricardo Araújo Pereira? Não antevejo, mas é raro antever coisas. Agora... E assim acaba a minha intervenção. Sim, pronto, termino. Não antevejo porque eu acho que a melhor maneira de unificar
um partido, em termos das várias tendências que dentro dele convivem, é arranjar um líder que é 2 líderes. Sim, mas Está na altura de fazermos, se calhar, uma avaliação desta experiência bicéfala. Não, mas quer dizer, mas é interessante, porque há muitos eleitores do Bloco, eu conheço muitos, tenho amigos e conhecidos, muitos eleitores do Bloco, e o que eu conheço, pensei que talvez não seja representativo, mas são pessoas que discordam da maneira como o Bloco lidou com Sá Fernandes, que discordam da maneira como o Bloco lidou com o Rui Tavares, que discordam do Bloco não ter ido às reuniões com a Troika, que discordam da liderança bicéfala. Eleitores do Bloco, não são militantes. Nunca mais deles. te conto nada. Pronto, é isso. Já está. Pronto, a liderança bicéfala fica para depois, porque Acho que sim. temos que falar também, evidentemente, do assunto da semana, o tema da semana, que é a renúncia de Ratzinger ao pontificado e o que é que ela significa. É uma decisão que vai alterar substancialmente alguma coisa no interior da Igreja Católica, João Miguel Tavares? Acho que tem esse potencial e acho claramente que é esse o desejo de Ratzinger. Não é? É talvez a primeira vez que nós vamos comentar aqui um assunto, algo que não acontecia há para aí 1000 anos. Há 1000 anos. Porque mesmo a anterior resignação foi mais ou menos empurrado. Foi há 600 anos. Há 600 anos ele foi empurrado. Há 1000 anos é que acho que foi por vontade própria. E, portanto, não se pode dizer que Ratzinger seja um Papa desatento à história da Igreja, não é que de repente, é sério, já há 1000 anos que não se fazia isto. Portanto, foi um ato profundamente consciente e, no meu caso, foi um ato de celebrar no sentido em que ver uma pessoa colocar a sua consciência individual à frente da mega estrutura da Igreja é um ato absolutamente moderno e é um ato moderno vindo de um Papa que muitas vezes é acusado de ser pré-moderno. E essa modernidade de o indivíduo e a consciência do indivíduo se sobrepor àquilo que é uma vastíssima tradição milenar da Igreja Católica é de se lhe tirar o chapéu. É um sinal de fragilidade ou de determinação, Pedro Mexia? Há 2 elementos da fragilidade. Uma das coisas, as pessoas suspeitam, mas será que é mesmo por razões de saúde? Será que alguém estranharia que uma pessoa se resignasse de qualquer cargo possível imaginar aos 85 anos? Ele tem 85 anos. As pessoas dizem, não é credível aquilo dele de ser uma questão de saúde. Ele tem 85 anos. Mas quem diz que não é credível é porque não há precedente. Ponto número 2. É evidente que o Papa teve uma passagem muito complicada. Que idade é que tinha João Paulo II? Chefe de Estado. Espera, já vou falar de João Ele Paulo está a borrifar-se em todas essas objeções. Não, eu já vou falar de Como um João Paulo verdadeiro comentador. É evidente que o Papa teve muitas dificuldades em gerir a política interna do Vaticano. E há umas pessoas que alegam que essa é uma das possíveis razões do seu afastamento. Eu, pessoalmente, sinto-me muito mais identificado, aliás, na linha muito racionalista que este Papa tem, com esta verificação da sua incapacidade e com esta decisão de já não estou em condições para exercer o cargo e, portanto, saio, do que com a visão, digamos, sacrificial de João Paulo II, que eu respeito e que é compreensível no entendimento do mundo que ele tinha, não é a minha e eu prefiro esta. Mas mudou completamente esta ideia. Se passar a entrar nos costumes da Igreja a ideia de que o papado é um cargo que se exerce e que, portanto, não a termo certo, mas a termo incerto, que é até a pessoa resignar. Aliás, acabámos de ter há pouco tempo também uma rainha que vai resignar, e, portanto, é uma atitude, num certo sentido, também monárquica, mas é um ato sensato. Eu acho que, além do mais, o Papa fez uma coisa ótima, que é a única maneira como se sabe ter boa imprensa é as pessoas demitirem-se de coisas. Eu também já me demiti de uma coisa e tive muito boa imprensa quando me demiti. Portanto, de repente, toda a gente disse bem do Papa, tendo umas senhoras que puseram as maminhas de fora, em Paris, toda a gente disse bem do Papa. Surpreendeu a decisão de José Ratzinger, Ricardo Araújo Pereira? Surpreendeu-te Marcos Mendes não ter antecipado na TV24. Isso é uma falha. É verdade. É uma falha. Se calhar surpreendeu... Isto não são assuntos meus, em primeiro lugar. Número 1. Número 2, surpreendeu porque há 1000 anos... Eu já não me lembrava da última vez, por exemplo. E, nesse sentido, surpreendeu-me. Agora, na verdade, eu não sinto que haja aqui nada para... Lá está, como disse, não são assuntos meus e normalmente sou crítico da Igreja. Neste caso, não. Neste caso é exatamente uma ocasião em que lamenta. Não, lamento, porque o Papa é um ser humano aqui, não é? É um homem que diz, está cansado e, portanto, a profunda reflexão que eu fiz sobre isto em sede própria vai no sentido, sobretudo, de pedir aos católicos, todos, que sigam o exemplo do seu líder, que é este, que é, estou cansado, vou sair. E, portanto, eu peço com muita força
que Vítor Gaspar seja católico. Porque parece-me evidente que ele está cansado, não é? Muito bem. Tem olheiras muito fundas, fala muito devagar, está cansadíssimo. O Papa é ajudado pelo Espírito Santo. Vítor Gaspar é ajudado pela Troika. É certo que o ajudante do Papa é menos... E também pelo Espírito Santo. Sim, mas o ajudante do Papa é um pouco menos poderoso do que o do Vítor Gaspar. Ainda assim, acho que o que nós precisamos neste momento é, se realmente Gaspar não for católico, precisamos de um economista para se fazer entender com Vítor Gaspar, que seja ao mesmo tempo um fanático religioso. E, portanto, do que este país precisa é de João César das Neves. Nunca pensei dizer isto, atenção. Fica a ideia. É a altura dos decretos e têm que ser rápidos. O Pedro Mexia decreta liberdade de expressão. Liberdade de expressão, enfim, uma declaração de interesses. Eu vou falar de uma pessoa que é minha editora e minha amiga, mas a Bárbara Brilhosa, da Tinta da China, foi o processo contra a editora, foi contra Rafael Marques, foi arquivado. Foi um livro que foi publicado de denúncia de violação dos direitos humanos, de casos de violação dos direitos humanos em Angola, e queria fazer um elogio e um lamento, elogiar os tribunais portugueses que, mais uma vez, entenderam e bem que a liberdade de expressão deve ser protegida e que as denúncias de violações de direitos humanos, especialmente, devem ser protegidas. E, em segundo lugar, lamentar que os editores, e nomeadamente a associação que os representa, que são sempre tão zelosos na defesa das liberdades e das conquistas de Abril e das indignações várias, não tenham dito uma palavra de solidariedade com uma editora que foi atacada pelos generais angolanos. Carlos, posso só fazer aqui uma nota, só para me associar a este decreto, porque eu também sou editado pela Bárbara Brilhosa e depois há filhos e enteados lá dentro e o Pedro começa a receber percentagens maiores. Pronto. Eu conheço vagamente Bárbara Brilhosa. Conheço vagamente Bárbara Brilhosa, porque ainda pode vir aí um recurso e tal. E na altura em que estiver tudo sanado, eu direi então que a Bárbara Brilhosa é na altura minha amiga. em que a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros fizeram o seu comunicado. Justamente. Estamos à espera. Muito bem, o João Miguel Tavares decreta uma viagem de Cacilheiro para Veneza. Sim, é porque isto é por causa de Joana Vasconcelos. Mas não há, acho que só há lugar para um. Não sei, ainda não se sabe bem, não sejas assim. Joana Vasconcelos tem uma coisa fantástica, ela é uma artista, mas depois conhece todos os pontos do capitalismo, então é também uma marketeer primária. Então o país afunda-se, ela arranja um cacilheiro para ir navegar até Veneza com uma pompa e uma ambição que é de se lhe tirar também o chapéu, como ao Papa. Finalmente o Ricardo Araújo Pereira decreta o Parlamento em Grândola. Parlamento em Grândola. Ou Grândola no Parlamento. Não, mais já isso, foi. É mais isso, já foi. Foi há dias, poucos aliás, nas galerias do Parlamento, alguns populares começaram a entoar o Grândola Vila Morena e os trabalhos tiveram de ser suspensos, o que beneficiou em muito a nossa democracia, acho eu. Foi nas alturas dos 5 minutos em que o Parlamento esteve melhor. E o que aconteceu foi que o Primeiro-Ministro veio associar-se àquilo, disse que tinha gostado muito de ouvir o Grândola porque lhe recordava o 25 de Abril. E havia uma canção de José Barata Moura que se chamava Cravo Vermelho ao Peito, a muitos fica bem, sobretudo dá jeito a certos filhos da mãe. E, portanto, mutatis, mutandis, mutarum... Nesta altura acho que podemos dizer... exato. Nesta altura acho que podemos dizer... Como a matemática. Nesta altura acho que podemos dizer Grândola... na garganta, a muitos fica bem, sobretudo dá jeito a certos filhos da mãe. Pode ser isto. Certos e determinados. Certos e determinados, não nenhum em especial. Vamos acabar com uma nota musical também. Pronto, está concluída mais uma reunião em torno dos temas da semana, 2 a 8 dias, aqui à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira voltam com ou sem fatura. Vamos lá, tudo a dançar. Quando você mandar tomar no cu pela primeira vez, você vai retomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. Comigo, irmãos? Vai tomar no cu, vai tomar.